Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando eu estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar você. Hoje eu trago um assunto muito importante que é a fé. Mas eu não vou falar dessa fé mirabolante das religiões, eu vou falar da fé perfeita, a fé de Abraão, a fé estabelecida pelo Eterno para ser exercitada pelos verdadeiros servos. Eu quero falar da fé que vence o mundo. É diferente. E para o nosso melhor entendimento, eu vou falar pelo sinônimo da fé, porque fica mais compreensível e fica mais plausível para o nosso entendimento. Fé é sinônimo de confiança. A confiança no Eterno é uma certeza que nós temos de recebermos aquilo que esperamos, mas que nós temos absoluta certeza que receberemos. Essa é que é a fé. A fé que todos proclamam, que todos acham que a exercem, isso não é fé. Essa fé de religião, isso é apenas uma fantasia, porque a verdadeira fé é a que vence o mundo. A verdadeira fé não está baseada em religião, está baseado na confiança no Eterno, confiança nos propósitos do Eterno. E nós vimos aí pessoas que dizem que têm fé, dizem que têm fé e nem sequer têm poder para mudar a sua própria vida. Pessoas que falam da fé, cantam a fé, pregam a fé, mas continuam na mesmice. Eu digo isso porque já permeei pelo meio das religiões. Há mais de 35 anos que eu conheço as religiões. Já fui da religião, estudei a religião, sou cientista espiritual e vivo a investigar os primórdios religiosos. E eu sei o que estou dizendo. Por isso eu vou falar de confiança. Não vou nem usar o termo que eles usam, porque isso não é verdade. A verdade é a confiança no Eterno. Felizes os que confiam no Eterno, porque são estabelecidos no amor. Felizes aqueles que andam pela confiança do Eterno, do Deus vivo, porque estes viverão felizes e em muita paz, em muita harmonia. Então vamos ver aqui Hebreus capítulo 11, todos já sabem o que eu vou falar. A fé é a certeza das coisas que a gente espera, das coisas que nós esperamos, daquilo que nós pedimos, do que nós reivindicamos e das promessas vindouras. Então esta é a fé, é a confiança no Eterno. E se você diz que tem fé e não confia na estabilidade das promessas do Altíssimo, você não vive a fé. Nós que estudamos as vidas espirituais, nós observamos pessoas que dizem que confia no Altíssimo, porém fazem um pedido ao Altíssimo hoje e amanhã já está novamente repetindo as mesmas palavras. Pessoas que oram pelo um objetivo hoje e amanhã continuam orando pelo mesmo objetivo. Isto demonstra que não confiam coisa nenhuma, porque os que confiam no Eterno pedem uma só vez e sabem que receberão. Vamos falar sobre a fé, a confiança dos verdadeiros servos do Eterno. Veja o que diz o escritor aos Hebreus. Porque pela fé os antigos alcançaram o bom testemunho. Pela fé Abraão foi chamado pelo Pai e foi a um lugar que nem ele mesmo sabia, mas ele ouviu a voz que lhe dizia: vai que eu te mostrarei aonde tu tens que ir. E ele foi. Ele não fez sequer uma pergunta ao Eterno: e como é que eu vou chegar lá? Mas simplesmente Abraão ouviu a voz e aparelhou seus animais, a sua condução, e seguiu para um lugar que o Eterno disse: eu te mostrarei. E ainda mais, para completar, ele abdicou dos seus deuses, abdicou das suas saudades, dos seus familiares, dos seus parentes,
abdicou de toda uma vida que ele tinha, toda uma estrutura de vida que ele tinha ali naquele lugar onde residia, e foi porque ouviu uma voz que ele sabia que era o Eterno que estava falando, e ele atendeu e seguiu a sua vontade. É por isso que em Gálatas capítulo 3 e verso 9, disse o Shaul a todos nós, de modo que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. O que ele quis expressamente dizer que todo aquele que exerce a confiança no Altíssimo torna-se participante da bênção de Abraão. Continuando o que diz o escritor aos Hebreus: pela fé entendemos que os mundos foram feitos, criados pela palavra do Altíssimo, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê, mas daquilo que se não vê. Pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício que Caim, porque ele confiava no Eterno, confiava sem ver. Ele sabia que havia o mover do Espírito, do Ruach Kadosh, em sua vida. E assim ele viveu e foi abençoado pelo Pai, como sendo o exemplo do nosso verdadeiro caminho espiritual, o caminho do bem. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Isso são os resultados da fé. Então percebam que ter fé é ter confiança. Ter fé é ter o verdadeiro exercício da cidadania espiritual. Porque sem fé é impossível. Sem a fé, sem a confiança, é impossível agradar o Altíssimo. Olha que é impossível. E eu não estou falando dessa fé religiosa. Estou falando da confiança que vence, a confiança que vence o mundo. É essa confiança que nós temos no Altíssimo de vivermos a verdade, o amor e a justiça. É essa a confiança que nós temos. Vocês sabiam que no tempo de Noé não havia chuva? Não? Pois é. Então ele acreditou que desceria um dilúvio dos céus para encher a terra de água e que ele iria precisar de um barco para salvar sua família. E ele acreditou. Imagina quantas pessoas dizem que acreditam no Altíssimo, acreditam no Messias, mas não têm essa disposição para acreditar naquilo que não está vendo. Não é mesmo? Há muitas pessoas que só querem acreditar em Jesus quando presenciam um milagre. Há muitas pessoas que só querem acreditar no Salvador quando ele opera algo fenomenal dentro da sua família. Há muitas pessoas que querem acreditar no Salvador quando ele salva o seu familiar do leito de um hospital. Isso não é fé, isto não é confiança, isso é idolatria. A pessoa que acredita naquilo que vê não prova que tem fé, porque os homens felizes na vida são aqueles que acreditam sem ver, disse o próprio mestre Atumé, passando o exemplo para nós. Feliz aquele que acredita sem ver, porque aquele que acredita pela vista é um idólatra. É essa fé que nós apostamos nela. Entenderam? Eu vou falar agora para vocês o resultado daquele que deposita a verdadeira confiança no Altíssimo. Como diz o Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Isso é muito bom se ler, não é mesmo? Muito bom ouvir as pessoas falarem, né? Quantas vezes você já leu esse texto? Quantas vezes você disse, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, e você é um tremendo abalado. Quantas vezes você escuta o seu próprio líder falando, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, e ele é um verdadeiro atribulado. Essa é a verdade. Eu estou falando porque realmente eu confio no Senhor. Em Provérbios capítulo 1 e verso 32 e 33. Porque o desvio dos nécios os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá.
mas o que me dá ouvidos habitará em segurança e estará livre, tranquilo, sem o temor do mal. Os que dão ouvidos são os que acreditam no eterno. Esses habitarão em segurança. O termo habitar é viver em segurança. Viver em segurança no seu lugar, no seu estado, na sua situação, na sua circunstância, no seu modo ético de viver. Isso é viver estável, firme e embevecido na sua confiança. Esses viverão tranquilos, sem temor ao mal, sem ter medo do mal. Ah, meu amigo, o que há de pessoas que vivem temendo o mal 24 horas. Pessoas que fazem plano funerário, achando que morrerão hoje ou amanhã. Pessoas que fazem plano de saúde porque acham que estarão doentes amanhã. Pessoas que põem os maiores e mais potentes cadeados em seus portões porque temem que o ladrão roube o que é seu. Pessoas que vivem esse tipo de expectativa não são pessoas que confiam no eterno, porque os que confiam no eterno descansam em paz. Os que confiam no eterno não vivem temendo o mal, não têm temor da calamidade, porque eles são seguros, firmes. Olhemos para o Salmo 15, verso 11, veja o que disse o rei Davi. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, Senhor. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome. Que maravilha! Gloriem-se em ti os que amam o teu nome, porque tu os defendes. Veja o que ele diz no Salmo 34, versos 7 e 8. É magnífico, é maravilhoso. O anjo do Senhor, o Senhor dos céus, o anjo do Senhor dos céus, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Observou? O anjo do Eterno acampa-se ao redor dos que o temem. Veja que ele não acampa ao redor de qualquer pessoa religiosa. Ele acampa-se ao redor dos que o temem, que o respeitam, que o honram, que o amam de todo o coração, com toda a força dos seus pensamentos. Ele promete que põe um círculo ao redor de cada uma dessas pessoas e protege e defende de todos os males. Eu digo isto com experiência própria. Eu vivo dentro desse círculo espiritual porque sou totalmente protegido. Eu e todos que eu amo estão dentro desse círculo, porque eu amo incondicionalmente o meu amado eterno e o seu filho Yahushua. E veja o que ele diz no verso 8: provai, provai, provai e vede que o Senhor é bom. O que ele está dizendo é verdade. Pois feliz todo aquele que empreende confiança nele. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. Todos que amam ao Eterno serão protegidos de todos os males do mundo. Não se chegará à casa do servo do Eterno nem a doença, nem a calamidade, nem a miséria, nem a fome, nem a nudez, nem a morte. Todos os servos morrerão no tempo certo. Todos os servos passarão dos 70. Jamais um servo do Eterno morrerá antes dos 70 anos. Por quê? Porque é a promessa de vida que ele recebe,
de ser protegido até mesmo da morte. Se você puder aceitar essa mensagem, aceite, viva. Este é o meu exemplo que eu quero passar para vocês e que o Eterno possa abençoá-los, a todos que derem ouvido à sua voz através do seu servo Nadir. Tchau, tchau, por hoje é só.